Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Bem, estamos de volta, né, dentro de uma nova dinâmica de ensino remoto, onde todos nós ainda estamos aprendendo como lidar com essa nova situação, né? Então, falando um pouco sobre a retomada das atividades de ensino, né? Essa semana, dia 17 de agosto, a gente voltou aí com as aulas de maneira remota. Vocês têm aí um cronograma de atividades. Como vocês devem ter observado, as nossas disciplinas, né, as disciplinas que eu tenho com vocês, que são saúde pública e poluição e impactos, elas estão divididas em módulos. Então, a gente começa com saúde pública até mais ou menos metade de setembro, e metade de setembro até outubro, a gente continua com poluição e impactos. E como a carga horária de vocês é muito extensa, são muitas disciplinas, vocês também devem ter observado no nosso cronograma que a gente tem apenas 5 encontros em cada uma dessas disciplinas, tá? Então, cada um desses encontros, né, que vão acontecer nos horários que estão estabelecidos lá no horáriozinho no cronograma de atividades que vocês receberam, a gente vai abordar um conteúdo e sempre teremos um exercício, né? Esse exercício vocês vão ter aí até a semana seguinte, até a aula seguinte para entregar, tá? E só relembrando, assim como nos nossos encontros presenciais já funcionava dessa maneira, essas atividades vão compor a sua nota. Então, não deixem de entregar. Se alguém perder o prazo, aí não deixe de me procurar para poder a gente resolver como é que faz para poder vocês conseguirem entregar, tá certo? E aí a nossa nova dinâmica, né? A gente vai trabalhar principalmente com as aulas gravadas, porque para a gente fazer uma aula online, né? Depende de muitos fatores externos, depende de internet, depende de todo mundo estar disponível naquele horário. E aí, para que ninguém seja prejudicado, para que ninguém perca a aula porque não conseguiu acesso naquele horário, por qualquer motivo que seja, a gente vai trabalhar com a aula gravada. Até mesmo pelo dinamismo, né? Porque numa aula online sempre tem alguém fazendo pergunta, né? Então, aí pergunta e aí acaba a gente se prolongando demais e pode ser que não dê tempo da gente contemplar todos os assuntos que a gente precisa nessas 5 aulas tão pouquinhas que a gente tem, tá certo? Então, as aulas serão postadas sempre no dia que vocês têm a aula da disciplina, tá? No caso da disciplina de saúde pública, as nossas aulas são às quintas-feiras, né? Então, 13 horas das quintas-feiras já vai estar lá o material do dia, tá certo? Essa semana a gente tem uma excepcionalidade que a gente vai ter aula também na terça-feira, né? Então, essa semana a gente tem 2 encontros, terça e quinta. Então, que eu já falei anteriormente, né? Para a gente dar celeridade e conseguir abranger o máximo de conteúdo possível, a gente vai postar essas aulas no Google Classroom juntamente com outros materiais de apoio. Leituras complementares para quem, por acaso, ficou com dúvida, quiser saber mais, tá? Aí tem um material complementar. Vou postar sempre o PDF, né, da apresentação, para quem só quiser ler, e o vídeo comigo explicando, que aí vocês vão ter o prazer de me ver, né? Claro que vocês vão preferir o vídeo, né? Então, mas aí quem não conseguir assistir o vídeo, vai ter lá o material só o PDF, tá certo? Pode ser que a gente precise de uma aulinha extra, tá? Vou tentar contemplar dentro desses 5 encontros todo o conteúdo que falta, mas talvez a gente precise de alguma aula extra. Mesmo que não seja uma aula em si, talvez uma atividade como um fórum de discussão, um chat, tá certo? Ou até mesmo uma videoconferência online. Nesses momentos que a gente tiver online, seja via chat, seja o fórum onde a gente pode trocar informações,
ou ainda, seja numa videoconferência pelo Google Meet, a prioridade não vai ser eu passar o assunto. Eu vou tentar passar o assunto sempre nas aulas gravadas, tá? Mas, né, a prioridade desses encontros online seria tirar dúvidas. Então, assistiu lá o vídeo da aula de hoje, ficou com dúvida, anota as dúvidas, traz para o fórum que a gente responde na hora, tá certo? Não quer anotar? Então tem aí, coloquei aí outra opção, né? Pode me mandar por WhatsApp as dúvidas, tá? Eu vou estar disponível para a turma de vocês, vou estar lá online, na hora da aula de vocês, estou lá disponível para tirar as dúvidas, tá? A princípio pelo WhatsApp, que é a ferramenta que eu sei utilizar, mas talvez a gente consiga implementar alguma coisa, um chat via ferramenta do Google, para que a gente possa também estar tirando essas dúvidas, tá certo? Então, nesses momentos online, a prioridade é a gente tirar dúvidas que ficaram lá das aulinhas gravadas. Beleza? Sim, o fato, eu coloquei aqui, né, que no horário da nossa aula, eu estarei disponível para tirar dúvidas via chat. Não impede, não é horário da aula, eu estou estudando 3 dias depois. Fiquei com a dúvida, não impede, tá certo? Só não garanto que eu respondo na mesma hora, tá? Mas aí pode mandar a qualquer momento a sua dúvida. Pode mandar no mural do Classroom, pode mandar no meu particular, pode sempre mandar por e-mail, que aí a gente tenta tirar essa dúvida, esclarecer para quem perguntou e pode ser a dúvida de outro colega, a gente tenta falar para todo mundo também, tá bom? E aí, né, já falei um pouquinho sobre a nossa dinâmica, não vai mudar muito, né, o que vai mudar é que vocês vão ser praticamente autodidatas, né? Eu tô aqui só para guiar vocês, o que é que vocês precisam olhar, o que é que vocês precisam procurar, estudar, tá? Mas a mesma dinâmica, conteúdo, resolver um exercício para a gente fixar aquele conteúdo, tranquilo? E aí, relembrando onde a gente parou, né, nesse período antes aí da interrupção das aulas presenciais, a gente falou sobre epidemiologia, né? Principalmente a epidemiologia descritiva. E a gente nunca imaginou que ia se falar tanto sobre isso e que isso ia estar tão presente no nosso dia a dia, né? A gente normalmente não pensa tanto nesses termos, nesses fatores como notificação, incidência da doença, mortalidade, letalidade, né? E agora a gente está bem preocupado com isso, tá? Então a gente já tem uma aula falando sobre esses indicadores de saúde, uma aula de revisão. Vou postar o link no Classroom, né, para vocês revisarem, tá? Junto com o link do vídeo tem um exercício, uma perguntinha, que é justamente essa que está aqui no slide, para vocês responderem lá no fórum, para a gente discutir um pouquinho sobre esses conceitos da epidemiologia, tá? Então, usando o exemplo da Covid-19 em Afogados da Engazeira, eu pergunto a vocês estão lembrados o que é notificação? Notificação, casos notificados e casos confirmados é a mesma coisa, né? E a incidência, como é que a gente sabe a incidência e a letalidade de uma doença? A gente consegue calcular a incidência e a letalidade do Covid no município de Afogados da Engazeira? Então tá lá para vocês responderem lá no Google Classroom, tá? A gente tem um tópicozinho de discussão e eu quero todo mundo participando lá, nem que seja para a gente bater papo e saber da vida dos outros, de quem é que tá com Covid, tá bom? Então, vamos seguir, né? Então, saúde e saneamento, a gente fala, né? Já ouviu falar relação entre saúde e saneamento, né? O que é que tem a ver? Bom, primeira coisa que o próprio conceito de saneamento, sanear, quer dizer tornar o ambiente saudável, sadio, tá? E o saneamento, ele abrange a parte de tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto,
coleta e tratamento de resíduos sólidos, a parte de drenagem urbana e também uma parte de habitação, tá certo? E aí, nesse momento, a gente vai destacar aqui a questão do tratamento e distribuição de água, da água que chega nas nossas casas, da água que a gente consome, tá? Então, todo mundo sabe que a água é essencial para a nossa sobrevivência. A gente não consegue sobreviver sem água, né? Então, aí, os estudos dizem aí que a gente pode ficar algumas semanas sem comer, mas passar mais de 3 dias sem beber água, né, pode levar à morte. E quando a gente fala de água, a gente tem que levar em consideração 2 coisas, que inclusive a gente já viu lá em Poluição e Impactos, né? A gente tem que levar em consideração a quantidade de água e a qualidade da água, tá? E quando a gente fala de consumo humano, a água que a gente consome, é importante que essa água tenha algumas características, né, de qualidade. E que características são essas, né? Quem é que diz quais são essas características? E aí eu trouxe aí alguns dados do Ministério da Saúde só para a gente embasar essa discussão, tá certo? Então, ó, o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde analisou aí os casos de doenças transmitidas por alimento entre 2016 e 2019. 28% dos casos estão relacionados com a ingestão de água contaminada. A origem, né, dessas doenças transmitidas por alimentos, lembrando que a água é um alimento, tá? Foi a água contaminada. Aí depois vem aí alimentos mistos, múltiplos alimentos, leites, frutas e outros, tá certo? Aí na ordem, tá? Então a água é um dos principais veículos transmissores de doença. Então se a qualidade dela não for uma qualidade adequada para o consumo humano, o que é que a gente vai observar aqui, gente? Esse número de doenças transmitidas por alimentos, ele vai aumentar, tá? Outro dado que tem nessa mesma publicação do Ministério da Saúde, né, que é 2016 a 2019, a gente observa aqui, ó, principal agente etiológico, ou seja, o que causa essas doenças, né, essas doenças transmitidas por alimentos. Principalmente em amarelinho aqui, a maior parte dos casos, tá? É o que, gente? É o nosso amigo E. coli, tá? Então, quem não se lembra vai se lembrar agora. O E. coli é uma bactéria que está presente no trato intestinal de animais de sangue quente. Trato intestinal, a gente está se referindo a quê, gente? A cocô, né? A fezes, tá? Então, se a água ou o alimento, né, quando a gente fez lá a análise de qualidade, identificou a presença de E. coli, de Escherichia coli, isso indica que está havendo contaminação fecal. Essa contaminação fecal, ela pode ocorrer de várias formas, tá certo? Então, ela pode ocorrer porque a água que a gente está consumindo está próximo de um local onde tem lançamento de esgoto, onde tem animais como bovinos, né, pastando, que também são animais de sangue quente, e está contaminando a água que a gente consome. Alguém, né, se esqueceu de tratar, se esqueceu de ferver, se esqueceu de colocar lá o hipoclorito de sódio, né, para poder fazer a descontaminação dessa água. Outra forma de haver a contaminação dos alimentos é através da falta de higiene, né? Aí lembra lá, os molequinhos brincando na rua, pegando em tudo, pegando no chão, pulando lá aquela água que está correndo, que nem sabe que é esgoto. Ou então aquela pessoa que foi ao banheiro e simplesmente esqueceu de lavar as mãos, né? E logo depois ela pega um alimento e aí acontece a contaminação. Então, a educação sanitária é uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar em consideração no controle
de doenças, né, que estão relacionadas à ingestão de alimentos e de água contaminada. Então, o menino que tem mania de comer uma fruta sem lavar, né, aquela fruta pode ter recebido uma contaminação, não só por E. coli, tá certo? Por outros agentes patogênicos, outros organismos patogênicos também. A mosca pode ter pousado e pode ter deixado lá algum micro-organismo, tá certo? Então, a educação sanitária é uma das coisas mais importantes para a saúde pública, tá? E aí vem a questão: como é que a gente se previne da ingestão de água contaminada, né? O que é que eu faço para saber se a água que está chegando na minha casa, ela está ou não contaminada? Quem é que é responsável por isso, tá? Então, vocês vão pensando aí enquanto eu digito e, no caso, enquanto eu estou falando aqui, né? Então, veja, como eu falei anteriormente, ingestão de água contaminada. Se a origem da água não é confiável, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa sempre promover a desinfecção dessa água. As formas mais simples e mais baratas que a gente tem de fazer a desinfecção da água em casa são fervendo a água, né? Ou colocando lá as gotinhas de hipoclorito, tá? Como eu já falei, hipoclorito vem naquele vidrinho marrom que os agentes de saúde eles distribuem nas casas, principalmente nos locais onde não tem água tratada, né? Então eles colocam lá, dá para todas as famílias o vidrinho marronzinho do hipoclorito, tá certo? Então é importante a gente promover a desinfecção da água. Se a gente não tem água tratada adequadamente, tá certo? Outra coisa que é importante, né? De novo, já falei, vou falar novamente. Educação sanitária. É não colocar tudo na boca sem antes lavar. Foi no banheiro, lava as mãozinhas, né? Agora tá todo mundo lavando muito as mãos por conta do Covid. Que esse hábito perdure e continue, né? Com uma ressalva, existem pessoas que não têm acesso à água, né? Para poder estar sempre fazendo essa higiene de maneira adequada. Então, isso aí é uma falha que a gente tem, né? Que o nosso acesso ao saneamento, ele ainda não é universal. A gente ainda não tem garantia de água de qualidade para todos e muito menos outros serviços relacionados ao saneamento, né? Mas aí vamos focar agora na água, tá? Então, a educação sanitária é extremamente importante, mesmo a gente sabendo que nem todo mundo vai conseguir, né, exercer, praticar esses hábitos de higiene, por motivos que não dependem apenas da pessoa, tá certo? E aí a outra pergunta que eu fiz é como eu faço para saber se a água que chega à minha casa está ou não contaminada. Ou a gente faz, né, empírico, né? Bebe para ver o que é que acontece, né? Se der dor de barriga, provavelmente estava contaminada, né? Mas o ideal, né? O que existe, o que a lei prega é a vigilância da qualidade da água, tá? E aí, para a gente falar de vigilância da qualidade da água, vamos lembrar um pouco, né, de como é que a água chega na nossa casa. A gente tem lá um reservatório de água bruta, a companhia de abastecimento pega essa água e leva para uma estação de tratamento, onde nessa estação de tratamento ela vai tratar a água. Os objetivos desse tratamento são remover os agentes físicos, químicos e microbiológicos, né? Estão lembrados lá de poluição e impactos, quais são os agentes, né? E um dos mais importantes é essa última etapa aqui, que é cloração, tá? Que a cloração é justamente o que vai inativar os micro-organismos. É o que vai matar lá os coliformes totais, o E. coli, garantir que não haja contaminação fecal ou de outros agentes patogênicos na água, tá certo? Depois que essa água é tratada,
ela vai para um reservatório e desse reservatório ela é distribuída até as nossas residências. E aí, quando chega aqui na nossa casa, ela é para estar com uma qualidade que a gente considera boa, adequada para o consumo humano, ok? E aí vamos falar um pouquinho do Vigiágua. A Portaria de Consolidação número 5 de 2017 do Ministério da Saúde já está postada no Google Classroom desde muito tempo, tá certo? O Vigiágua, ele é lá uma das atribuições lá que está prevista nessa portaria. Então, não vou falar sobre tudo aqui, mas vamos falar algumas coisas importantes do Vigiágua. O Vigiágua, ele fala sobre a água ser um bem essencial e que ela deve atender ao padrão de potabilidade estabelecido na legislação. Esse Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, tá? Então, quando a gente fala de consumo humano, a gente está falando de saúde, tá certo? Então, ele é proveniente do SUS, é a atribuição do Sistema Único de Saúde, a vigilância da qualidade da água. Qual é o objetivo principal desse programa? Garantir qualidade e segurança da água para consumo humano no país, tá certo? E através de diversas ações, tá? Uma das principais atribuições do Vigiágua é garantir à população o acesso em quantidade e qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente. E aí, vamos falar um pouquinho dessa legislação. Não é um replay de legislação ambiental, gestão em legislação ambiental não, tá? Mas essa é uma das normas mais importantes em termos de saúde pública e vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, a legislação atual que trata de qualidade da água para consumo humano é a Portaria de Consolidação número 5 de 2017 do Ministério da Saúde, tá certo? É uma portaria bem extensa, eu acho que tem 900 páginas, a gente se desespera, mas é porque ela traz tudo relacionado à saúde. Mas, para nós, a gente vai se concentrar em quê? No artigo 129, né? E no anexo 20 da portaria, tá? Aqui um printzinho do anexo 20, que fala justamente sobre o controle e vigilância da qualidade para consumo humano, da qualidade da água, e o seu padrão de potabilidade, tá certo? E aí, como toda a legislação, ela vai trazer aí os objetivos, né? Para que serve, e vai trazer algumas definições. Mas aí, antes da gente falar sobre a portaria em si, fazer um destaque aqui, tá? A água mineral natural, água natural e águas adicionadas de sais destinadas ao consumo humano após o envase, ou seja, aquelas garrafinhas de água que a gente compra, elas não estão submetidas aos padrões de potabilidade desta portaria. Então, acho que a gente chegou a falar em sala de aula, mas se não falou, vou falar agora. Quando a gente pega lá a garrafinha de água, que vai olhar o rótulozinho, a gente vai encontrar lá, por exemplo, pH 4,5, 5,1, tá? E quando a gente olha aqui a portaria do Ministério da Saúde, diz que o pH da água potável deve ser entre 6 e 9,5. Aí, gente, aquela água mineral que a gente compra de garrafinha, ela não é potável, né? Porque está fora do parâmetro que a portaria diz. Só que aquela água envasada, ela tem uma resolução própria, que é uma resolução da Anvisa, tá? Então, as águas envasadas, elas são regidas por uma norma da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que também faz parte do Sistema Único de Saúde, mas aí ele tem outra normativa, ok?
Aí vamos falar sobre algumas definições importantes que tem na portaria. Não são só essas. Olha lá no anexo 20 que vocês vão achar todas as definições. Então, a gente tem que saber algumas coisas. Água para consumo humano, tá? É aquela que é destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem. A água potável é aquela que atende ao padrão de potabilidade que está lá no anexo 20 e que não oferece riscos à saúde. E o padrão são os valores que são permitidos para aqueles parâmetros que são analisados de qualidade da água para consumo humano, que estão definidos também no anexo 20, tá? Então, o padrão são os valores permitidos. A água potável é aquela que atende ao padrão e a água para consumo humano é a água potável que é destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e higiene pessoal. E aí, gente, a gente faz uma ressalva aí nessa questão do uso da água potável. Na maioria das casas, das residências, a água é a água que vem da Companhia de Saneamento, né, no caso do estado de Pernambuco, a Compesa. É uma água tratada, é uma água potável, pois atende a esses padrões estabelecidos na norma. E essa água, a gente usa ela para beber, para preparar os alimentos, para tomar banho, para lavar as mãos. Porém, a gente usa também para outros fins não potáveis, né? Ainda nas nossas residências, a maioria das casas, pelo menos, a água que a gente toma banho é a mesma água que a gente usa, por exemplo, nas bacias sanitárias, tá certo? Aí eu pergunto a vocês, a água das bacias sanitárias, ela precisa ser potável? Ela é água para consumo humano? Não precisaria ser potável, tá? Mas, infelizmente, a gente usa aí uma água potável cara, né? Que a gente paga caro pela água, pelo tratamento dessa água, e a gente usa para jogar lá na bacia sanitária, né? Isso porque o custo de você ter dois sistemas, um de água potável e outro de água não potável, é muito caro, assim, para uma construção unifamiliar, beleza? E aí, falando ainda de algumas competências, a portaria de consolidação, ela divide as competências entre União, estados, municípios e também entre o responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano. Na portaria, traz bem direitinho o conceito de solução alternativa coletiva de abastecimento, sistema de abastecimento coletivo e sistemas de abastecimento individuais, tá? Diferenciar águas subterrâneas de águas superficiais. Então, lá na portaria tem bem direitinho, tá certo? Então, compete a esse responsável pelo sistema de abastecimento, né? No nosso caso, quem é o responsável pelo sistema de abastecimento? Companhia Pernambucana de Saneamento, Compesa. Então, a Compesa é quem tem que exercer o controle de qualidade, garantir a operação e a manutenção das instalações destinadas ao abastecimento de água potável e manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída, tá? Nos termos do anexo, ou seja, de acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos lá no anexo, tá? E ela vai fazer isso de várias formas. E aí eu destaquei aqui, uma das formas é através de análises laboratoriais da água em amostras provenientes das diversas partes dos sistemas e das soluções alternativas coletivas, tá certo? E aí, partes do sistema, a gente vai ver em alguns anexos mais na frente, mas a gente tem parte do sistema captação, água bruta é uma parte do sistema,
estação de tratamento, na saída da estação de tratamento é uma parte do sistema, na rede de distribuição é uma parte do sistema, nos reservatórios é uma parte do sistema, no consumidor final é uma parte do sistema, tá certo? E aí a gente tem aí os principais parâmetros que são analisados em termos de qualidade da água. São só esses? Com certeza não, né? Se vocês pegarem o anexo 20, vocês vão ver uma infinidade de parâmetros que podem, né, entrar aí nessas análises, tá? Mas aí a gente traz aí os principais. Coliformes totais e E. coli, justamente porque são indicadores de contaminação fecal, tá? E são causadores de doenças, principalmente as doenças diarreicas agudas. Bactérias heterotróficas também são analisadas. Turbidez. Turbidez é importante porque sempre que se faz coliformes tem que fazer turbidez, tá certo? A turbidez, lembra lá quando a gente falou dos parâmetros lá em poluição e impactos? A turbidez cria como se fosse uma proteção para os micro-organismos. Então, a água muito turva, ela cria essa proteção para os micro-organismos e aí a etapa da desinfecção ela acaba não sendo tão eficiente, tá certo? Então, a turbidez tem que ser controlada na água tratada. pH entre 6 e 9,5 também é importante ressaltar. Não é apenas por uma questão de saúde, né, do nosso organismo, mas também porque pH muito ácido ou muito básico, ele pode causar danos nas estruturas das estações de tratamento e nas redes de distribuição, tá certo? E ó, esse danado aqui, cloro residual livre. O cloro residual livre ele deve ser no mínimo 0,2 mg por litro e no máximo 2 mg por litro, tá? O que é esse cloro residual? É a quantidade de cloro que vai permanecer durante, né, toda a rede de distribuição. Lá no final da rede de distribuição, quando for feita a análise lá nesse final de rede, que a gente chama de ponta de rede, tem que existir um cloro residual, porque esse cloro residual é o que garante a desinfecção ao longo da rede. Mas, professora, não já colocou cloro lá na ETA? Não já matou micro-organismo lá na ETA? Já! Mas lembre que a rede de distribuição é formada por uma estrutura física de canos e que pode haver contaminação durante esse trajeto. Por isso, a importância do cloro residual. E também não pode ser tanto cloro residual, né? Se ultrapassar esse valor aqui de 2 mg, porque a gente ingerir água com muito cloro também faz mal para o nosso organismo, né? Tá? Para a pele, principalmente, né? Que já tomaram banho com aquela... Tomou banho de piscina aí. Quando você toma banho de piscina, depois você tem que tomar banho de chuveiro, né? Que é para tirar o cloro, como a gente diz, né? Senão os cabelos ficam duros, a pele fica seca. Então, imagine aí, né? E outros parâmetros que existem dentro da normativa, da portaria, aí é importante que se observe os valores máximos permitidos estabelecidos na norma, tá? E aí eu trago alguns elementos importantes para a gente considerar a respeito de amostragem e de padrões. O que é a amostragem? É onde a gente vai coletar as amostras e quantas amostras a gente vai precisar para garantir quantas são representativas, realmente indicam a saúde daquele sistema de distribuição de água, tá certo? Então, é importante que essa amostragem ela seja distribuída uniformemente ao longo do período. Então, não adianta. No mês de janeiro, eu fiz 30 coletas, uma todo dia. Aí, em fevereiro, não fiz, março, não fiz, abril, não fiz, maio, não fiz, só vou fazer lá em junho. Então, é melhor que eu faça 15 em janeiro e 15 em fevereiro do que eu fazer 30 em janeiro e não fazer em fevereiro. Deu para entender a questão da distribuição? Representatividade dos pontos de coleta. Então,
a gente tem que levar em consideração aí no sistema de distribuição que abrange os reservatórios e a rede, né? Tem que ter coleta na saída do reservatório, para eu garantir que a água que sai do reservatório ela tá com a qualidade adequada. E tem que ter em diversos pontos da rede, tá? Normalmente, na rede de distribuição, a gente escolhe pontos críticos. Que pontos críticos são esses na rede de distribuição? Ponta de rede, ou seja, quando a água já percorreu a rede todinha, lá no final da rede, já passou por um monte de cano e pode ter se contaminado. Locais de baixa pressão também são pontos críticos, tá? Baixa pressão é quando a água não tem força de seguir, tá certo? E locais de interesse estratégico, como, por exemplo, locais de grande circulação, tá? Edifícios que agrupam aí grupos de risco, como hospitais, próximos a hospitais, escolas. É importante que se faça um monitoramento. Trechos vulneráveis do sistema de distribuição, né, que eu já falei. E locais onde existe aí notificações de agravos que possam ter sido causados por agentes de veiculação hídrica. Então, é importante que se reforce. Se há a incidência de doenças de veiculação hídrica numa determinada localidade, é importante que se reforce o monitoramento para verificar se a qualidade da água está de acordo com os padrões de potabilidade. E já estamos chegando mais ou menos no fim, né? Que é para a gente não se estender tanto, para não ficar tão cansativo. Trago aí alguns prints, tá certo? Do anexo 20 da portaria, que é para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, gente, quando a gente fala de água para consumo humano, eu tenho aqui, ó, água tratada na saída do tratamento, logo quando ela sai da ETA, e no sistema de distribuição, que envolve os reservatórios e redes, tá certo? Para o parâmetro E. coli, coliformes totais, eu tenho que ter ausência em 100 ml de amostra. Então, coletei lá uma amostra de 100 ml, tem que dar ausente. E tem que dar, na saída do tratamento, tem que dar ausente em todas as amostras, tá certo? Coliformes totais, aí a gente tem alguns tipos, né? Soluções alternativas para menos de 20 mil habitantes e para mais de 20 mil habitantes. Poderá apresentar resultado positivo em apenas uma amostra, ou no caso de acima de 20 mil habitantes, 95% das amostras tem que dar ausência, tá certo? Então, coliformes totais, ele existe aí uma tolerância. E. coli não tem tolerância. E. coli tem que ser ausente em 100 ml em todas as amostras. Se teve E. coli, está tendo contaminação, aquela água não atende ao padrão de potabilidade. Beleza? Aí, ó, algumas substâncias químicas, tá certo? Não são só essas. Essa tabelinha aqui, ela deve ter umas 3 folhas. Então, os padrões, né, para substâncias químicas que representam risco à saúde. Então, eu quero saber, eu estou com suspeita de que está tendo contaminação por chumbo, tá? Valor máximo permitido de chumbo na água para consumo humano é de 0,01 miligramas por litro. Se ultrapassar esse valor, né, então a gente está aí em desacordo com o padrão. Não sei se eu já passei para vocês, mas se eu não passei, vocês assistam em casa. Erin Brockovich, uma mulher de talento. Acho que é esse o nome do filme, né? No filme, que é uma história real, a cidade lá, a comunidade que está processando a empresa lá de tratamento de água, foi contaminada por cromo. Tá? Cromo 6. Então, na legislação brasileira, o valor máximo permitido, VMP, é de 0,05 miligramas por litro de cromo, certo? E aí, para diversos outros elementos, tá? Tanto substâncias químicas orgânicas quanto
inorgânicas. Acho que esse é o último ou o penúltimo, não tenho certeza, tá? Mas aí, ó, importante a gente falar questão de número mínimo de amostra e frequência do controle de qualidade da água quando a gente vai fazer um plano de amostragem. Então, ó, cor. Se o manancial for superficial ou se for subterrâneo, né, dependendo, você vai fazer uma amostra a cada 2 horas para mananciais superficiais e uma amostra por semana para mananciais subterrâneos. Isso na saída do tratamento. No sistema de distribuição, a frequência é mensal e a quantidade de amostras varia de acordo com a população, tá certo? Turbidez, cloro residual, cloraminas, dióxido de cloro, também, ó. Se for superficial, a cada 2 horas, subterrâneo 2 vezes por semana. pH e fluoreto, a cada 2 horas, 2 vezes por semana. Gosto e odor são padrões organolépticos, tá certo? Então, trimestral, não é obrigatório a análise no sistema de distribuição. E outros parâmetros, né? Cianotoxinas, não é sempre que se faz cianotoxinas, é só quando existe uma indicação de contaminação, tá? Outros produtos secundários resultantes da desinfecção. Então, se a gente for lá na Compesa, fazer uma visita lá na estação de tratamento de água, vocês vão ver que de 2 em 2 horas eles fazem medição de cor, turbidez, cloro residual, pH, tá? A cada 2 horas o pessoal vai lá, pega uma amostra de água lá na saída do tratamento e analisa lá, tá certo? Aqui o exemplo para a questão microbiológica. Coliformes totais e E. coli é feito 2 vezes na semana, tá certo? Por unidade de tratamento, 2 amostras por semana. Né? Já no sistema de distribuição vai variar em função da população abastecida. Se a população for menor de 5.000 habitantes, você vai ter aí 10 amostras. À medida que a população aumenta também a quantidade de amostras. Por que vai aumentar a quantidade de amostras, gente? Porque a rede de distribuição é maior, mais extensa, tá? Então, precisa ter coletas, amostras em mais pontos, tá bom? E aí, é um resumo, né, da normativa da portaria número 5 do Ministério da Saúde sobre padrões de potabilidade. É importante que a gente entenda quem faz esse controle, quem faz as análises, o responsável é o responsável pelo sistema de abastecimento, no caso é a Compesa, mas é a atribuição do Estado fiscalizar, tá? Se está sendo executado corretamente. A Compesa, ela tem por obrigação informar aos seus usuários, tá certo? Então, se vocês pegarem uma conta de água aí na casa de vocês, vocês vão ver que vem a informação de turbidez, de cloro residual, de E. coli e de coliformes, tá? Além disso, a Compesa também emite um relatório anual de qualidade da água, tá? Esse é o relatório de 2017. Chega na sua casa impresso em papel e está disponível no site também, onde ele fala um pouco sobre o sistema de tratamento, sobre a companhia, e aqui no fim, ó, ele tem uma tabelinha dizendo quantas amostras ele fez para cada uma, quantas estavam dentro dos padrões e quantas estavam fora dos padrões para cada uma das amostras. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, tá? Então, aqui, ó. Em janeiro de 2017, foram 49 amostras para coliformes totais, sendo que 100% estavam dentro dos padrões. As mesmas 49 para E. coli, 100% dentro dos padrões. E como se usa a mesma amostra, né, lá na saída do tratamento, tá certo? Cor, turbidez e cloro residual livre. Essas aqui são aquelas que é para ser realizada a cada 2 horas, né? Tá? Então,
Aqui em 2017 disseram que nenhuma amostra estava fora do padrão, tá certo? Então, foi um bom ano, digamos assim. Mas aí vocês podem observar, todo mês, na sua continha de água, vem a informação das amostras, né, daquele mês, tá certo? Então, a gente fica por aqui, por hoje. Vai ter um exercíciozinho lá no Classroom sobre esse assunto. Vocês vão ter aí até a próxima semana para responder. Vamos ter, eu vou postar, né? Amanhã não, né? Hoje, no caso. 1 hora já vai estar postado, então sempre a gente vai postar no horário de 1 hora no dia da aula, tá certo? E vou colocar também uns materiais complementares. Anotem as dúvidas para a gente tirar lá no nosso momento online, ou então manda para mim pelo WhatsApp, manda para mim lá no fórum do Classroom, manda por e-mail, ok? Então, até quinta-feira.